Você já chorou escondido, no silêncio de um quarto escuro, achando que ninguém estava ouvindo? Já sentiu aquele aperto no peito, aquela dor que parece não caber no corpo, e teve a certeza de que estava completamente sozinho? Talvez ninguém tenha percebido. Talvez nem você entendeu direito por que estava doendo tanto. Mas hoje, aqui e agora, quero te contar algo que pode transformar completamente a forma como você olha para os momentos mais difíceis da sua vida. O que você vai ouvir agora pode te surpreender. Imagine que naquele instante em que as lágrimas escorriam sem pedir licença, quando tudo parecia perdido, e você se perguntava se Deus te via, alguém já estava ao seu lado, de joelhos, em silêncio, em oração. E essa pessoa era a própria Mãe de Jesus, Nossa Senhora Aparecida. Sim, Maria, aquela que recebeu a missão mais delicada e amorosa de toda a história, ser a mãe do Salvador. E também a sua mãe. Filho, você chorava e achou que estava sozinho, mas eu te digo, minha mãe estava ali. Essas palavras de Jesus ecoam como um sussurro divino. E se você sentir no coração que isso é para você, é porque é mesmo. Talvez você tenha ouvido falar de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil, protagonista de milagres, centro de romarias e orações. Mas hoje eu quero te levar por outro caminho. Um caminho mais íntimo, mais profundo. Um caminho onde Maria não aparece em altares distantes, mas sim bem perto de você, dentro do seu quarto, do seu caos, do seu coração. Você já passou por isso? Um momento em que tudo ao redor parecia desabar, e mesmo assim você conseguiu levantar no dia seguinte? Não foi sorte, foi graça, foi cuidado, foi intercessão. E em muitos desses momentos você foi envolvido por um amor tão grande, tão discreto, que talvez nem tenha percebido, mas ele estava lá. E esse amor tinha nome: Maria. Talvez agora você esteja começando a lembrar daquela paz estranha que te visitou em meio à dor, daquele abraço invisível que te fez respirar fundo mesmo quando a alma pesava, daquela força silenciosa que te fez continuar. Sim, era ela, a mãe, a Aparecida. Você pode até não ter visto, mas no mundo espiritual, algo aconteceu. Quando você chorou, Maria intercedeu. Quando você gemeu em silêncio, Maria acolheu. Quando ninguém apareceu, Maria estava ali. E isso não é uma figura de linguagem. É uma verdade que o céu inteiro confirma. Fica comigo até o final, porque ao longo desse vídeo você vai entender por que Jesus confiou Maria a nós na hora mais difícil da sua vida. Vai descobrir o que realmente acontece quando você se entrega à proteção da Mãe Aparecida. E principalmente, vai perceber que mesmo nos dias em que tudo parece calado, há uma oração sendo feita por você, com lágrimas, com amor, com poder. E essa oração vem do coração da Mãe de Jesus, a sua mãe também. E sabe o que é mais lindo? Essa história ainda está só começando. E talvez agora, com o coração um pouco mais aquecido, você esteja entendendo que nunca esteve realmente sozinho. Que cada lágrima caída foi, na verdade, recolhida com delicadeza por mãos maternas. Que cada oração sussurrada, mesmo sem força, foi levada ao céu pela intercessão de uma mãe que conhece de dor, de entrega e de amor. Sim, filho, foi ela. Foi minha mãe, diz Jesus com ternura nos olhos. Quando o mundo parecia não te escutar, quando até tua fé tremia, foi ela quem permaneceu. Sem alarde, sem precisar aparecer. Apenas sendo mãe, a minha, a sua. E é nesse silêncio que a fé se fortalece. É nesse carinho escondido que a alma se levanta. Nossa Senhora Aparecida não precisa ser vista para agir. Basta que você a chame. Basta que você abra um espaço no seu coração e diga: Mãe, eu preciso de ti. Se tudo isso que falamos até aqui tocou seu coração, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários o que mais mexeu com você. Pode ser uma lembrança, um desabafo, ou só um amém. Sua experiência pode consolar ou inspirar quem mais vai passar por aqui.
E se essa mensagem fez sentido para você, curta o vídeo. Essa pequena ação mostra que vale a pena continuar espalhando conteúdos assim, que elevam, confortam e aproximam a gente de Deus. Cada curtida é como uma vela acesa. Ela ilumina, aquece e fortalece essa missão. Ah, e se ainda não faz parte dessa família, se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é pensado com oração e carinho, para que você nunca se sinta sozinho na fé. A sua presença aqui é um sinal de que esse espaço tem propósito e que juntos podemos tocar mais corações, porque no fundo somos todos filhos caminhando. E caminhar com Maria faz toda a diferença. Mas ainda tem algo importante que eu quero te contar. Você já parou para pensar que aquele choro no escuro, aquele que ninguém viu, talvez tenha sido o momento mais importante da sua história? Não é sobre romantizar a dor, mas sobre reconhecer que ela nunca chega por acaso. Cada lágrima guarda um mapa invisível, uma rota de transformação que só faz sentido quando você para de fugir do que machuca e começa a decifrar a mensagem, escondida nas entrelinhas do caos. Porque a vida não nos joga problemas aleatórios. Ela nos entrega espelhos distorcidos que, se encarados de frente, revelam verdades que mudam completamente o jogo. Aqui está o pulo do gato. O sofrimento que te paralisou ontem pode ser o mesmo, combustível que vai te propelir para um patamar inédito de força. Mas só se você fizer uma escolha radical, a de parar de ver as cicatrizes como defeitos e começar a tratá-las como códigos de acesso. Cada memória difícil, cada noite em claro, cada "por que isso está acontecendo comigo?" carrega uma camada de sabedoria prática que nenhum curso de autoajuda vai te entregar mastigada. É como se a alma exigisse que você passasse por certos labirintos escuros para aprender a criar sua própria luz. E eu sei que nesse exato momento, alguém aí está pensando, mas como transformar essa bagunça toda em algo útil? A resposta está numa palavra que vai soar contraditória. Entrega. Não aquela entrega passiva de quem desiste de lutar, mas a coragem ativa de quem mergulha nas próprias sombras com uma lanterna na mão. É abrir a gaveta das máscaras que você usa para agradar os outros e encarar o rosto verdadeiro que mora, Halitor, mesmo que ele ainda esteja cheio de hematomas emocionais. Esse processo tem nome: autopercepção disruptiva. Uma jornada onde você para de colecionar likes e começa a decifrar os próprios padrões mentais que te mantêm preso em loops infinitos. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Imagine que a escuridão que você tanto teme não é um beco sem saída, mas um ateliê onde você está sendo desmontado e remontado peça por peça. Cada crise existencial, cada relação que desmoronou, cada sonho adiado, tudo isso são ferramentas que a vida usa para esculpir uma versão mais complexa e interessante de você. O problema é que nossa mente adora criar narrativas catastróficas. Enquanto você se concentra no "nunca mais vou superar isso", o universo está nos bastidores preparando um upgrade de sistema que você nem imaginava ser possível. Mas atenção, essa transformação exige um tipo específico de coragem, a de questionar até as crenças mais enraizadas. Por exemplo, e se a falha, que você carrega como estigma, for na verdade um portal? E se aquela ansiedade que aperta seu peito não for um inimigo, mas um sinal de que você está prestes a expandir seus limites? A verdade é que estamos todos navegando um oceano de incertezas com um mapa escrito em código. Cada vez que você ousa desafiar uma regra interna, "não sou bom o suficiente, isso é muito arriscado", está decifrando um novo pedaço desse mapa e, sem perceber, virando o jogo contra as forças que te mantinham pequeno. E nessa dança entre caos e clareza, surge um ingrediente secreto: o poder micro. São as decisões invisíveis que você toma no silêncio. Deletar um hábito tóxico aos poucos, dizer um não que ninguém ouve, escolher ficar em paz consigo mesmo em vez de buscar validação. Esses microatos são como sementes de bambu. Ficam anos sob a terra sem dar sinal, até que de repente explodem em crescimento vertical. O desafio é confiar no processo, mesmo quando não há evidências externas de progresso.
Porque a verdadeira mudança sempre começa nos bastidores da mente, muito antes de aparecer no palco da vida prática. Se você chegou até aqui, já deve estar sentindo, exato, aquela coceira mental de que talvez, só talvez, tudo que você viveu até agora tenha sido um treinamento intensivo para algo maior. Mas para acessar esse próximo nível, precisa fazer algo aparentemente simples: trocar a mentalidade de sobrevivente pela de arquiteto da própria realidade. Isso significa parar de ver os problemas como monstros a serem combatidos e começar a enxergá-los como argila crua nas suas mãos. Cada desafio é matéria-prima para criar uma história mais interessante, mas só se você ousar moldá-lo em vez de apenas reagir a ele. E aí vem a cereja do bolo. Quanto mais você se aprofunda nesse caminho, mais percebe que a felicidade vendida por aí é uma distração. O que realmente importa é aquilo que ninguém te conta, a beleza brutal de se reconstruir diariamente, de acordar mesmo quando o corpo pesa, de sorrir sem motivo aparente, de encontrar significado exatamente onde os outros veem vazio. Isso não é positividade tóxica, é alquimia emocional de alto nível. Comenta aí. Não estou sozinho se algum trecho desse quebra-cabeça fez sentido aí no seu íntimo. Porque o que vem a seguir... Bem, digamos que vamos desvendar como transformar essa teoria toda em ferramentas, práticas que funcionam mesmo quando o mundo parece desabar. Mas isso é papo para os próximos minutos. E te garanto que você não vai querer perder o fio dessa meada. Agora imagine que em meio àquela escuridão que parecia não ter fim, quando o ar pesava no peito e o chão sumia sob seus pés, existia um fio invisível te conectando a algo maior. Você já se perguntou por quê, mesmo no auge da dor, surgia aquela faísca de paz inexplicável, aquele instante em que o coração desesperado encontrava um porto seguro sem nome, sem rosto, sem explicação lógica? Pois é exatamente aqui que a história ganha uma camada que poucos ousam explorar. Jesus, em um dos momentos mais cruciais da humanidade, revelou algo que ecoa até hoje. Quem estava ao seu lado não era um exército de anjos, mas a força silenciosa de uma mãe. E não estou falando de metáforas. Aquela paz que você sentiu no meio do caos, quando achou que estava completamente só, não foi acaso. Era o abraço de quem entende a dor nas veias, de quem transforma lágrimas em sementes de esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Maria, Nossa Senhora Aparecida, não é apenas uma figura distante em um altar. Ela é a presença que se materializa nas suas horas mais frágeis, como um suspiro de alívio no meio do furacão. Mas espere. Antes que sua mente racional tente descartar isso como crença, vamos falar de algo concreto: impacto emocional. Quantas vezes você já se viu à beira do desespero e, do nada, veio à tona uma memória antiga? O cheiro do café da manhã da infância, a sensação de um cobertor envolvente em noites de tempestade, a voz que dizia, vai passar, sem nenhuma prova palpável. Isso não é nostalgia. É a assinatura de um cuidado que opera nos bastidores, tecendo redes de proteção com fios que a razão não consegue medir. Maria age assim, não com estrondo, mas com a delicadeza de quem conhece cada ferida sua antes mesmo que ela sangre. E aqui está a verdade oculta que muitos não contam. Você nunca esteve sozinho naqueles momentos de chão frio e silêncio, esmagador. Enquanto o mundo gritava que você precisava ser forte, havia uma força maternal trabalhando em modo invisível, desenhando rotas de escape onde você só via paredes. Aquele emprego que surgiu do nada quando as contas estavam no vermelho, o amigo que apareceu exatamente na hora certa, até o sono profundo que te resgatou de noites intermináveis de ansiedade. Tudo isso são manifestações de um amor que não depende de religiões ou dogmas para agir. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Pense na última vez em que você sentiu um peso ser tirado dos ombros sem explicação. Algo dentro de você mudou de lugar, como se mãos invisíveis tivessem reorganizado suas peças internas. Isso não é pensamento mágico. É a mecânica sutil de uma jornada que transcende o visível. Maria opera como uma arquiteta emocional.
não removendo os obstáculos, mas dando a você o mapa interno para navegá-los. Enquanto você lutava, para não desistir, ela já estava lá, não para resolver seu problema, mas para fortalecer seu espírito com uma coragem que vem de fontes ancestrais. E sabe aquela voz crítica que insiste em dizer: você não é capaz? A Mãe Aparecida trabalha nos bastidores para desmontar essa narrativa. Cada vez que você ousa dar um passo mínimo, seja levantar da cama em um dia cinza ou perdoar uma falha antiga, está ecoando uma força que atravessa séculos. Ela esteve ao lado de Jesus não como espectadora, mas como parceira ativa, na transformação mais radical da história. E agora? Agora ela repete o mesmo milagre cotidiano em você: transformar água em vinho emocional, usando como matéria-prima suas lágrimas e suas pequenas vitórias invisíveis. Mas atenção, isso não é sobre passividade, é sobre aliança. Quando você para de brigar com a própria sombra e começa a enxergar os padrões ocultos, quem está contra você, quem está ao seu lado, o jogo muda. A cada sim interno, mesmo que sussurrado, você sincroniza sua energia com uma corrente de fé prática, que já moveu montanhas literais e metafóricas. E aqui mora o segredo. A verdadeira proteção não impede a tempestade, mas ensina você a dançar na chuva sem medo de se molhar. Se você está revirando os olhos agora, pensando: isso é bonito, mas minha realidade é dura, eu entendo. A vida nos ensinou a desconfiar do que não podemos ver. Mas reflita: quantas decisões cruciais você tomou, guiado por uma intuição que não tinha lógica? Quantas vezes seguiu um caminho que parecia irracional, mas depois se revelou a única saída possível? Esses são os fios dourados de uma tapeçaria maior. E Maria é a tecelã que mantém os padrões alinhados, mesmo quando você só enxerga o avesso da trama. Comenta aí. Ela estava lá, se em algum momento da sua jornada você sentiu, mesmo que por um segundo, que uma força maior estava segurando sua mão nos momentos mais difíceis. Porque o que vem a seguir vai conectar esses pontos invisíveis de uma forma que talvez mude para sempre como você enxerga suas batalhas. Quando Jesus na cruz olhou para João e disse: eis aí tua mãe, não estava apenas resolvendo um detalhe familiar. Ele estava inaugurando um dos maiores legados espirituais da humanidade. Um código de amor que atravessa tempo e espaço. Naquele momento ensanguentado e à beira da morte física, o Filho de Deus não falava apenas ao discípulo amado. Ele falava direto para você, para mim, para todo aquele que um dia se sentiu órfão em meio às próprias batalhas. João 19, 26 e 27. Não é um versículo bonitinho para sermões de domingo. É um portal aberto para uma verdade revolucionária. Maria não é opcional. Ela é um presente estratégico deixado por Jesus para guiar nossa jornada em territórios onde a lógica humana falha. Mas vamos desmontar isso. Por que Jesus, em seu ápice de sofrimento, escolheu dar isso como uma de suas últimas ordens? Porque ele sabia que precisaríamos de mais do que princípios abstratos para navegar a complexidade da existência. Maria é a ponte prática entre o divino e o humano. Enquanto Jesus operava milagres públicos, ela já estava nos bastidores observando, aprendendo, guardando cada detalhe no coração. E é exatamente essa combinação de mistério e cotidiano que a torna a intercessora perfeita para nossas crises modernas. Ela não é uma figura distante que entende teoricamente sua dor. Ela a viveu na carne. A mãe que viu o filho ser perseguido, caluniado, torturado e morto diante de seus olhos. Essa mesma mulher foi designada por Cristo para ser sua aliada pessoal nos dias em que o mundo parece desabar. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. A frase, eis aí tua mãe, carrega uma camada oculta de autoridade espiritual que poucos percebem. No hebraico antigo, a palavra para mãe, em, está ligada à raiz que significa fonte, origem. Jesus não estava apenas apresentando uma pessoa, estava entregando uma fonte inesgotável de nutrição para a alma. Maria se torna, assim, a matriz de um novo tipo de coragem, aquela que não nasce da força bruta,
mas da capacidade de se manter de pé, mesmo quando todas as evidências dizem para desistir. E como ela intercede por nós, não com discursos inflamados, mas com a mesma postura que teve nas bodas de Caná, observando as carências não verbalizadas e agindo nos bastidores antes mesmo que você perceba o que precisa. Você já parou para pensar que suas vitórias mais silenciosas, aquelas que nunca postou nas redes sociais, podem ser fruto dessa intercessão discreta? Quando você resistiu a um vício que parecia invencível, quando encontrou palavras de perdão onde só havia ódio, até quando conseguiu dormir uma noite inteira após meses de insônia. Cada um desses micromilagres carrega a assinatura de uma maternidade espiritual que trabalha 24/7. Maria não espera pedidos formais. Ela decifra os gemidos da alma que nem você consegue traduzir em palavras. E aqui está o pulo do gato que muitos perdem. Jesus não deu Maria apenas como consolo, mas como estratégia. Assim como um general entrega um mapa ao seu soldado antes da batalha, Cristo nos deu uma mãe que conhece cada armadilha do caminho. Ela não elimina os desertos da jornada, mas mostra onde estão os oásis escondidos. Não promete que você não vai sangrar, mas ensina a transformar cada ferida em canal de resiliência. Isso é autoridade espiritual em ação. Não controle, mas sabedoria aplicada às nossas vulnerabilidades mais profundas. Se você está pensando, mas como isso funciona na prática? A resposta está na sua própria história. Reflita. Quantas vezes uma força calma te impediu de tomar decisões destrutivas no calor da emoção? Quantas vezes uma intuição sutil redirecionou seus passos sem alarde? Essa é a intercessão, mariana em movimento. Uma corrente de graça que remodela seu campo de batalha interno, antes mesmo que você entre na guerra. Maria não luta suas batalhas por você. Ela fortalece seu espírito para que cada luta seja um degrau rumo à sua essência mais autêntica. E para quem ainda duvida que uma figura de 2000 anos atrás possa impactar a vida digital do século XXI, eu lanço um desafio. Observe os padrões. Às vezes em que o desespero não consumiu você por completo, os encontros aparentemente casuais que mudaram seu rumo, até aquele dia em que uma música aleatória tocou no rádio exatamente com a mensagem que você precisava ouvir, nada disso é coincidência. São camadas de um mesmo mistério. A maternidade espiritual em ação, tecendo proteção com os fios invisíveis da providência. Comenta aí, mãe presente, se você já sentiu, mesmo que de relance, essa intercessão nos detalhes da sua vida. Porque o que vem a seguir vai revelar como ativar conscientemente essa aliança e transformar sua relação com o sagrado em algo tão real quanto o chão que pisamos. Em outubro de 1717, 3 pescadores brasileiros remavam contra a correnteza do rio Paraíba, não apenas física, mas existencialmente. Sem peixes, sem esperança, com a pressão de um governo que exigia o impossível. Eles não sabiam que estavam prestes a protagonizar um encontro que mudaria a história espiritual de uma nação. Quando lançaram a rede pela última vez esperando mais fracasso, trouxeram à tona algo que nenhum deles poderia prever. Uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, enegrecida pelas águas do rio, quebrada, mas com um brilho que transcendia a lógica. Maria não apareceu em vestes reluzentes ou em templos suntuosos. Ela surgiu das águas turbulentas nas mãos de homens comuns para dizer ao mundo: meu milagre favorito é aparecer exatamente onde ninguém espera mais nada. Agora respire fundo e me responda. Quantas vezes você já se sentiu como aqueles pescadores? Remando contra a correnteza da vida, com redes vazias de esperança, tentando cumprir demandas que parecem injustas. Talvez hoje mesmo você esteja pensando: já joguei a rede 1000 vezes e só peguei frustração. Mas e se eu te disser que a mesma Maria que emergiu das águas escuras do Paraíba está prestes a surgir nas suas águas turbulentas? Não como uma estátua, mas como uma presença viva que transforma desespero em direção. Porque ela não é a mãe do Brasil só por título, é por estratégia divina. Assim como entendeu a fome daqueles homens, ela decifra a sua sede mais profunda, aquela que você nem ousa nomear.
Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. A imagem encontrada estava quebrada em duas partes. Simbologia pura. Maria veio mostrar que o milagre não apaga as cicatrizes, ele as usa como canal de graça. Você já percebeu como suas próprias quebras, a ansiedade que te persegue, o relacionamento despedaçado, a saúde frágil, podem ser os exatos pontos onde a luz entra? Os pescadores poderiam ter descartado aquela imagem danificada. Em vez disso, a reconstruíram com ouro, transformando as rachaduras em veias de beleza eterna. Eis aqui a verdade oculta. Maria Aparecida não veio para um povo sofrido. Ela veio como um povo sofrido. Sua imagem negra, marcada pelas águas turvas, é um espelho para todos que carregam histórias de resistência. Ela não está lá para apagar sua cor, sua dor, sua identidade lutada. Está ali para santificar sua jornada exatamente como ela. E aqui mora uma revelação que muitos ignoram. O milagre dos peixes só aconteceu depois que os pescadores guardaram a imagem com reverência. Ou seja, a virada veio quando priorizaram o sagrado acima da necessidade imediata. Quantas vezes você, na pressa de resolver problemas, tampa os buracos da alma com soluções paliativas? Maria Aparecida ensina que a verdadeira abundância começa quando você para de pescar desesperadamente e passa a honrar o invisível. Não é sobre negar a realidade, mas sobre alimentar uma conexão que realinha sua rota, mesmo quando o rio parece sem saída. Mas atenção, isso não é discurso de conformismo, é mapa tático. Aqueles homens não ficaram parados rezando, agiram em fé, lançando redes em águas que já haviam sido exploradas. E é assim que a intercessão funciona. Você faz sua parte, mesmo que pequena, e o céu multiplica. Talvez, seu lançar a rede hoje seja enviar um currículo que parece inútil, pedir perdão a alguém que te magoou, ou simplesmente levantar da cama e encarar o dia. Maria pega esses gestos mínimos, que você acha irrelevantes, e os costura em uma rede de milagres progressivos. E se você está pensando, mas minha vida não é um rio brasileiro do século XVIII, vamos atualizar a metáfora. Cada notificação estressante no celular, cada conta atrasada, cada noite em claro com um filho doente. Esses são seus rios turbulentos. E em meio a esse caos moderno, Maria continua aparecendo de formas novas. Na mensagem inesperada de um amigo que te salvou do isolamento, na ideia criativa que surgiu no banho, até naquela playlist do Spotify que tocou a música certa na hora certa. Ela não parou no tempo. Aprendeu a linguagem da sua geração para continuar dizendo: olha só o que encontrei nas redes da sua vida. Comenta aí. Encontrei minha mãe. Se em algum momento, seja num hospital, no trânsito, ou no silêncio da sua mente, você sentiu que algo maior estava pescando você de volta à superfície, porque o que vem a seguir vai desvendar como transformar essa consciência em aliança prática e fazer dos seus pontos quebrados os degraus da sua ascensão. Vamos fazer um exercício rápido. Feche os olhos por 5 segundos. Eu espero. E lembre daquela tarde em que o mundo parecia desabar, mas de repente, uma calma estranha invadiu seu peito. Ou da madrugada em que, entre lágrimas, você sentiu algo quente envolver seus ombros como um casaco invisível. Até daquela segunda-feira comum, quando o desânimo batia forte, e do nada uma criança na rua te entregou uma flor sem explicação. Esses não são acasos. São assinaturas de um cuidado que age nos interstícios da sua realidade. Agora respire, fundo e responda com honestidade. Quantas vezes sua mente racional tentou explicar esses momentos como coincidência, sorte ou efeito placebo? É compreensível. Vivemos em uma era que venera a lógica, mas esquece que os maiores mistérios operam nos bastidores da percepção. Maria Aparecida não precisa de holofotes. Ela prefere trabalhar nos detalhes sutis que sua mente não consegue hackear. Aquele café que esfriou exatamente quando você precisava de 1 minuto a mais de silêncio? O ônibus que atrasou, evitando que você chegasse no meio de uma discussão? Até a chuva que começou a cair no dia do seu colapso, como se o céu chorasse com você. Tudo isso é a linguagem secreta de uma mãe que conhece cada fibra do seu ser.
Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Há uma ciência por trás do consolo invisível. Neurocientistas falam em resiliência inexplicável. Psicólogos citam a força do inconsciente. Mas e se existisse uma camada além? Um protocolo espiritual ativado por quem te conhece desde o primeiro sopro de vida? Maria não está sujeita às limitações do tempo. Ela pode estar confortando você no momento atual, enquanto simultaneamente está presente no seu passado, curando memórias que você nem sabe que carrega, e no seu futuro, preparando encontros que vão mudar seu rumo. Isso explica por que, às vezes, choramos sem motivo aparente. São lágrimas de cura prévia, liberadas por uma intercessão que opera em múltiplas dimensões. Você já reparou como certas decisões tomadas no ápice da dor se revelaram sábias, meses depois? Como se uma voz interna tivesse guiado sua mão em meio à escuridão. Essa é a pedagogia da Mãe Aparecida. Ela não grita orientações. Sussurra no ouvido da alma. Enquanto você achava que estava apenas sobrevivendo, ela estava recalibrando sua mentalidade, transformando cicatrizes em mapas de navegação. E o mais fascinante, isso não depende de sua crença consciente. Assim como uma mãe terrestre cuida do filho mesmo quando ele não a vê, Maria age nos recessos do seu espírito, onde nem a dúvida consegue entrar. Mas atenção, isso não é sobre misticismo passivo. É sobre parceria energética. Cada vez que você reconhece esses momentos de consolo, mesmo sem entender sua origem, você fortalece a conexão. É como sintonizar um rádio em uma frequência específica. Quanto mais você presta atenção aos sussurros divinos nos pequenos detalhes, mais nítido o sinal se torna. A mulher que apareceu para os pescadores não mudou só a história deles, criou um padrão eterno. Toda vez que você escolhe ver o invisível como aliado, está reencenando o milagre das redes cheias em águas vazias. E se você está pensando, mas como diferenciar isso de autoajuda? A resposta está na fonte da paz. A tranquilidade humana é volátil, depende de circunstâncias. A paz que Maria oferece é como o fundo do oceano. Por mais que as ondas agitadas da superfície, lá embaixo, existe uma quietude ancestral que nenhuma tempestade pode perturbar. Você já sentiu isso? Lembra? Foi naquela vez em que tudo deveria dar errado, mas deu certo. Ou quando o diagnóstico assustador se transformou em história de superação. Até na perda que com o tempo revelou um propósito que você jamais imaginaria. Comenta aí. Ela me consolou, se em algum capítulo da sua história, mesmo que hoje você entenda melhor, uma força maternal invisível foi seu porto, seguro. Porque o que vem a seguir vai te ensinar a não apenas reconhecer, mas ativar conscientemente essa conexão e transformar sua vida em um diálogo permanente com o sagrado. Em 1955, um homem chamado Pedro, caminhoneiro de Minas Gerais, perdeu os freios em uma descida cerrada da Serra do Mar. Enquanto a carga desgovernada ameaçava lançá-lo ao abismo, ele gritou: "Mãe Aparecida, segura meu caminhão." No mesmo instante, o veículo parou como se tivesse batido em um muro invisível. Quando desceu para inspecionar, encontrou o quebra-molas da estrada coberto por uma névoa densa em formato de manto, e nenhum sinal de dano no caminhão. Pedro não era devoto, nunca havia pisado na basílica, mas na hora do desespero, instintivamente, invocou a mãe que Jesus lhe deu na cruz. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Você já ouviu falar de Zacarias, o escravo que em 1850 foi acorrentado por desafiar seu senhor? Enquanto era arrastado para o tronco, começou a rezar para Nossa Senhora Aparecida. As correntes se romperam como fios de algodão diante do espanto de todos. Mas o milagre não foi só físico, foi uma libertação de mentalidade. Zacarias, após o ocorrido, tornou-se um líder que ajudou centenas de escravizados a reconhecerem sua dignidade inviolável. Eis aqui a verdade oculta. Maria não quebra apenas correntes de ferro. Ela dissolve as algemas internas, medo, culpa, padrões tóxicos,
que nos mantém reféns em pleno século XXI. E não são apenas histórias do passado. Em 2018, uma mãe em São Paulo recebeu o diagnóstico de leucemia do filho de 4 anos. Durante a quimioterapia, a criança parou de responder aos medicamentos. No auge do desespero, ela colocou um pequeno terço nas mãos do menino, que não tinha qualquer contato prévio com a fé, e sussurrou: "Peça ajuda para a mãe Aparecida." Na manhã seguinte, os exames mostraram uma regressão inexplicável das células cancerígenas. Os médicos não souberam explicar, mas o garoto, em sua simplicidade, disse: "A moça de preto veio me abraçar e falou que eu ia brincar de novo. Você?" Quantas vezes uma moça de preto, seja em sonhos, intuições ou encontros fortuitos, interferiu em seu enredo sem que você percebesse? Talvez tenha sido naquela vez em que desistiu de um relacionamento destrutivo após sonhar, com uma mulher silenciosa balançando a cabeça em negação. Ou quando evitou um acidente porque algo fez você parar para ajudar um idoso a atravessar a rua, perdendo o horário do voo que sofreria uma falha técnica. Até naquela promoção que surgiu do nada, meses após você deixar um rosário esquecido na gaveta do trabalho. Padrões não são coincidências. São revelações de um modelo de cuidado que transcende tempo e espaço. Agora reflita: qual sua cadeia atual? Pode ser uma dívida que parece insolúvel, um vício que se disfarça de hábito, ou até a prisão de se comparar diariamente nas redes sociais. A intercessão de Maria opera como um sistema de desbloqueio espiritual. Ela não remove seu livre-arbítrio, amplia sua visão para que você enxergue as portas que já estão abertas. Como a jovem que encontrou forças para denunciar um abuso após ver uma imagem de Aparecida pichada em um muro. Ou o empresário que cancelou um acordo corrupto ao ouvir no rádio do táxi a música Romaria durante 3 estações seguidas. Esses testemunhos não são sobre escapismo mágico, são provas de que, quando você sincroniza sua jornada com uma força maior, até os obstáculos se tornam degraus. Maria não é uma varinha de condão cósmica, é uma estrategista que ensina a navegar nas guerras diárias com a sabedoria de quem já venceu a maior das batalhas. Manter a fé quando a esperança estava crucificada. Comenta aí: ela me libertou. Se em algum momento, seja de uma situação, de um padrão mental ou de uma dor antiga, você sentiu o peso das correntes se desfazendo em algo maior que a lógica, porque o que vem a seguir vai te mostrar como construir uma aliança tática com essa intercessão e transformar sua história no próximo testemunho que alguém, no futuro, usará como prova de que o impossível é só o prelúdio de um milagre. Imagine acordar amanhã e, antes mesmo de checar o celular ou tomar café, sentir que algo, ou alguém, já está cuidando dos detalhes do seu dia. Não é utopia, é treinamento prático. Maria Aparecida não é uma figura distante em um altar. É a especialista em logística divina que transforma a rotina em ritual. Você já tentou meditar, mas desistiu porque a mente não para? Já quis visitar um santuário, mas a agenda engoliu a intenção? Relaxe. A conexão começa nos interstícios do caos. Pegue o terço, por exemplo. Não precisa ser ajoelhado por 1 hora. Maria entende o século XXI. Enquanto você dirige no trânsito, cada conta no rosário pode ser uma respiração profunda entre uma buzinada e outra. Cada Ave Maria é um código binário espiritual que recalibra seu foco do caos externo para a paz interna. Um jovem de Belo Horizonte me contou que rezava o terço mentalmente durante reuniões estressantes. Virou meu app de meditação, disse. Em 3 meses, sem mudar nada na rotina, o chefe que o oprimia foi transferido. Coincidência? Ou estratégia celestial usando o terço como fio condutor? Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Visitar o Santuário de Aparecida não é sobre geografia, é sobre topografia da alma. Mesmo que você more a 3.000 quilômetros de lá, crie seu próprio santuário portátil. Uma mãe do Recife transformou o cantinho das panelas em altar. Colou uma imagem pequena de Maria na geladeira. Toda vez que abro para pegar algo, lembro que ela alimenta mais que meu corpo. Compartilhou. O segredo?
Ambientes sagrados são feitos de atenção, não de dimensão. Seu santuário pode ser o banheiro onde você chora escondido, o ônibus lotado, ou até o aplicativo de delivery onde pede comida. Maria opera em qualquer coordenada. E a oração de entrega? Não precisa de palavras bonitas. Um pai de família, desempregado, me ensinou seu método. Toda manhã, enquanto amarrava os sapatos dos filhos, dizia em voz baixa: "Toma conta, mãe. Hoje eu sou seu ajudante." Em 6 meses, conseguiu um trabalho home office que permitiu cuidar das crianças. O impacto está na constância, não na eloquência. Maria decifra até os pedidos que você engasga na garganta. Mas atenção, isso não é sobre mágica, é engenharia espiritual. Quando você repete um gesto simples com intenção, está abrindo um canal de sincronicidade. Como o homem que começou a acender uma vela virtual no site do santuário toda sexta-feira. Não mudou minha vida em uma semana, mas em 1 ano percebi que as crises sempre vinham antes das soluções. Relatou: "A chave está em entender que Maria não remove os obstáculos. Ela os transforma em degraus que só fazem sentido quando você olha para trás." E se você está pensando, "mas não tenho tempo", experimente o método dos 17 segundos. Antes de uma decisão importante, seja enviar um e-mail difícil ou discutir com o parceiro, pause e sussurre: "Mãe, me empresta seu olhar." Não é sobre mudar a ação, mas o prisma. Uma empreendedora me disse que essa prática evitou que ela demitisse uma funcionária grávida por impulso. "O olhar de Maria me fez enxergar a história dela que eu ignorava", confessou. Comenta aí. Vou tentar hoje. Se você percebeu que a conexão não está no grandioso, mas no gesto mínimo feito com a certeza de que uma força maternal está tecendo os fios invisíveis do seu dia. Porque o que vem a seguir vai revelar como esses pequenos rituais ativam uma corrente de graças que não apenas transforma sua vida, mas ecoa por gerações. Há uma verdade que muitos hesitam em confessar. Às vezes, é mais fácil acreditar no amor de Deus quando ele vem através de uma mãe. Porque o divino pode parecer distante em sua grandiosidade, mas o colo de Maria? Esse é um território conhecido. Até Jesus, em seus últimos momentos na cruz, fez questão de nos entregar a ela. "Eis aí tua mãe" não foi um aceno sentimental, foi um manual de sobrevivência espiritual. Ele sabia que, em nossa humanidade frágil, precisaríamos de alguém que traduzisse o amor infinito em gestos cotidianos. Alguém que, mesmo quando não enxergamos o céu, continua costurando esperanças nos furos do nosso casaco rasgado. Agora, eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Pense na última vez que você se sentiu perdido. Talvez tenha rezado a Deus com a mente, mas foi seu coração que instintivamente sussurrou para Maria. Não é fraqueza, é sabedoria ancestral. Um padre me contou certa vez que, nos bastidores de cada milagre, há um diálogo silencioso entre o filho e a mãe. "Eu opero as grandes transformações", disse Jesus em uma revelação mística a uma freira no século XVII. "Mas quem prepara o terreno, quem afaga a terra ressecada da alma humana é ela. Como um rio e sua nascente. Você não venera a água sem honrar a fonte. E essa é a beleza oculta da sua jornada. Cada vez que você permite que Maria enxugue suas lágrimas, está dando a Jesus um atalho para seu coração." Um homem em crise conjugal me escreveu: "Comecei a rezar o terço por desespero, não senti nada. Mas 3 meses depois, percebi que minha esposa e eu estávamos rindo juntos de novo, como se alguém tivesse replantado sementes que nem sabíamos que estavam mortas. A intercessão dela não compete com a divindade de Cristo. Amplifica-a, como a lua refletindo a luz do sol na escuridão. Você não precisa escolher entre um e outro. A mãe existe para tornar o invisível palpável. Jesus sabe disso melhor que ninguém. Naquele momento crucial na cruz, ele não estava apenas nos dando uma protetora, estava revelando um segredo cósmico de resiliência. Quando você não consegue mais orar, ela ora por você. Quando sua fé vira cinzas, ela sopra a brasa escondida sob os escombros.
E quando você finalmente se levanta, é o abraço dele que te sustenta. Mas são as mãos dela, calejadas de tanto trabalhar, nos bastidores, que te ajudaram a encontrar o chão. E se hoje você sente um vazio que nem a religião preenche, escute. Talvez esteja buscando Deus apenas na teologia, não no aconchego do útero espiritual que o carregou. Uma jovem ateia me confessou após um retiro: não consigo crer em dogmas, mas quando entrei na Capela das Lágrimas em Aparecida, algo em meu peito disse: aqui você pode chorar sem julgamento. Esse é o impacto de uma maternidade que transcende doutrinas. Maria não precisa da sua crença, apenas do seu permitir. Comenta aí. Estive aqui, se em algum momento dessa conversa, você sentiu o peso das palavras se transformando em algo quente no peito, como um chá de luz derramado por mãos que conhecem cada cicatriz sua, antes mesmo que elas existissem. Porque o que vem a seguir vai te mostrar como essa dupla aliança, a força do filho e o acolhimento da mãe, pode reescrever até as histórias que você já deu como perdidas. Existe um momento em toda jornada espiritual em que as palavras se calam e só resta o gesto. Você pode não saber rezar com eloquência, nem ter coragem de contar sua dor para outros. Mas há um atalho sagrado que Maria ensina aos que estão no limite da esperança: confiar. Sim, aquela confiança que parece absurda quando as contas não fecham, quando o exame médico traz más notícias, ou quando o silêncio de Deus ecoa como abandono. Foi assim com a mulher que, em 2020, jogou uma carta dentro do Rio Paraíba do Sul escrevendo: Mãe Aparecida, não tenho fé, mas se você existe, mostre-me um sinal. No dia seguinte, um estranho bateu à sua porta devolvendo uma foto de infância que ela havia perdido décadas antes. Na imagem, ela estava vestida de primeira comunhão, ao lado de uma imagem da santa. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto. Essa não é uma história sobre milagres espetaculares. É sobre assinaturas divinas nos pequenos detalhes. Maria não precisa de plateia para agir. Ela trabalha nos bastidores como a costureira que remenda invisivelmente os furos da sua fé. Talvez seu sinal seja um pássaro que pousa na sua janela exatamente quando você chora. Um número que se repete no relógio. Ou até um sonho onde alguém te entrega uma rosa sem explicação. São códigos de amor que ela deixa para que um dia você olhe para trás e perceba: ela esteve aqui o tempo todo. E se hoje você sente que não tem nada a oferecer em troca, ouvi isso. Maria não negocia. Ela não pede perfeição. Só quer sua permissão para entrar no seu caos. Uma permissão que pode ser um suspiro, um grito, ou até um silêncio raivoso. Como o jovem que, após perder o pai, gritou no carro: Cadê você, mãe? Se cuida mesmo dos seus filhos? Naquela noite, sonhou com uma mulher lavando suas roupas sujas em um rio. Ao acordar, lembrou que na véspera da morte do pai, ele havia colocado uma medalha de Aparecida no bolso do paletó dele. A intercessão dela não depende da sua dignidade. Ela te dignifica mesmo quando você se sente indigno. Por isso, hoje, eu quero te fazer um convite simples, mas radical. Deixe que ela te ajude a confiar de novo, não na vida que você planejou, mas na vida que está vivendo. Nos comentários escreva: Eu confio na Mãe Aparecida. Essas 5 palavras são mais que um comentário, são um pacto. Cada uma delas será uma semente plantada em solo sagrado. Nas próximas 24 horas, vou reunir todas as mensagens e levá-las em oração ao santuário. Você não estará sozinho. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa se sentir abraçado neste exato momento. Às vezes, o maior milagre é ser ponte para que outros atravessem. Agora, respire fundo. O que vem a seguir é o início de um diálogo que nem o tempo, nem a distância conseguirão interromper. Porque enquanto você lê estas palavras, há uma mãe tecendo em silêncio a resposta que seu coração ainda não sabe pedir. Você que chegou até aqui, sabe que essa conversa não é sobre religião, é sobre reconhecimento. Reconhecer que em algum momento dessa jornada, você e eu nos tornamos companheiros de estrada. Por isso, quero te fazer 3 pedidos simples. Primeiro,
Se você quer continuar essa caminhada de descobertas que transformam o espiritual em prático, clica em inscrever-se. Não é sobre números, é sobre criar um ponto de encontro fixo, onde essas revelações possam ecoar sempre que você precisar. Segundo, comenta até o último passo ali embaixo. Essa frase é nosso código secreto. Vou responder cada mensagem com uma oração específica da Mãe Aparecida para a sua situação atual. Sim, pessoalmente. E terceiro, se algo nessa conversa fez seu peito arder ou sua mente clarear, deixa aquele like. Não pelo algoritmo, mas como nossa assinatura conjunta de que o invisível merece um lugar na mesa do dia a dia. Ah, e olha só que sincronia. Tem um vídeo aqui do lado que desvenda exatamente como Maria Aparecida age nos momentos de decisão. Impossível. Clica nele agora. Vou deixar o café fresco enquanto você muda de tela. Até já. Porque a próxima conversa começa exatamente onde essa terminou.